Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Graduando em Engenharia Elétrica no IFNMG, Campus Montes Claros. Antes de iniciarmos, gostaria de informá-los que o link para o formulário de presença necessário para a certificação será disponibilizado ao final do evento. Caso a transmissão do YouTube caia, fiquem atentos aos seus e-mails que um novo link será enviado. Além disso, vocês poderão fazer perguntas no chat ao longo da palestra, que ao final serão respondidas. Pois bem, vamos dar início à palestra Como Funciona a Rede Elétrica, ministrada por nossa ilustre convidada, Kelly Fabiana, de Assis, engenheira eletricista, pós-graduanda em docência do ensino superior, mestranda em modelagem computacional e de sistemas pela Unimontes, atuou como instrutora técnica no sistema FIENG-SENAI Montes Claros e como professora universitária nas faculdades Santo Agostinho e Facite, nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica e Engenharia Civil. Trabalha na CEMIG, na área de Planejamento do Sistema Elétrico de Distribuição. Kelly Fabiana, seja bem-vinda, o palco é todo seu. Obrigada, Nicole. Inicialmente, eu quero agradecer, pelo convite, na pessoa da Nicole e do Barroso. O Barroso, ele foi meu colega, inclusive, de faculdade, de graduação, e eu me sinto muito honrada por ter recebido o convite. Eu espero que hoje a gente consiga fazer um bom bate-papo, não vamos chamar de palestra, mas um bom bate-papo, e fiquem à vontade para fazer os questionamentos. Eu vou tentar falar de como funciona a rede elétrica, desde a geração até o ponto de entrega, de uma forma bem simples, tá? Mas se ficar alguma dúvida, eu estou à disposição. Bom, o tema proposto, como funciona a rede elétrica, tá? E aí eu faço a seguinte pergunta, o que é energia elétrica para vocês? Quem tiver com o microfone aí e quiser responder, pode ficar à vontade, tá? Mas qual o conceito que vocês têm de energia elétrica, já que esse é o produto, que a gente vai tratar quando a gente fala de um funcionamento de uma rede elétrica? Alguém se habilita? Não, pessoal? Bom, a energia elétrica, num conceito bem técnico, a gente costuma dizer que é a capacidade de realizar trabalho em um determinado intervalo de tempo. Tecnicamente falando, seria isso, Mas eu gosto muito desse conceito aqui, que é um conceito do Linneu Bellico dos Reis, onde eu peguei um trechinho de um dos livros dele, onde ele diz o seguinte, que a multiplicidade de aplicações e a comodidade da sua utilização tornaram-na um recurso essencial à sobrevivência humana e um insumo essencial à sociedade e indispensável ao desenvolvimento socioeconômico das nações. Então, eu acredito que energia elétrica hoje ela vai além desse conceito de somente a capacidade de realizar trabalho, porque uma sociedade, para se desenvolver social e economicamente falando, ela precisa de energia elétrica como insumo para uma indústria, socialmente como um bem que hoje a gente não consegue viver sem, Quem se imagina hoje sem energia elétrica? É difícil a gente imaginar-se, sem energia elétrica. Então, eu acredito que esse conceito dado pelo Linneu Bellico dos Reis, ele vai além desse conceito técnico, que eu falei aí no início. O objetivo do CEP, do Sistema Elétrico de Potência como um todo, é gerar, transmitir e distribuir energia atendendo a determinados padrões de qualidade, de confiabilidade, de disponibilidade, segurança, custo, que tenham um impacto ambiental pequeno e um máximo de segurança pessoal. É necessário que a gente tenha um sistema confiável, que esteja disponível quando a gente precisa e que atenda padrões de qualidade, os padrões estabelecidos pelo órgão regulador,
e que a gente consiga ter, por exemplo, tensão adequada, que a gente não tenha interrupções, né, o DEC e o FEC, que ele seja dentro dos padrões aceitáveis pela concessionária e estabelecidos pela ANEEL também, porque existe uma meta a ser cumprida. A questão do custo, é necessário que a gente conceba um sistema que tenha um custo que seja razoável, né, porque esse custo ele vai ser repassado para a tarifa, então ele vai virar tarifa, então é necessário que a gente faça um CEP com custo baixo, que a gente dispare as fontes geradoras que tenham o menor custo possível, tá? E que quando da concepção dessas fontes, quando da concepção de uma nova linha de transmissão ou de distribuição, uma LT ou um LD, a gente consiga ter o menor impacto ambiental possível, tá? E que garanta segurança pessoal para quem vai utilizar esse sistema. Falando do nosso setor elétrico nacional, nós precisamos conhecer a estrutura institucional desse setor, né? Nós temos alguns elementos dessa estrutura institucional. Lá em 1996 é que começou-se a estruturar para o que hoje vigora, tá? Que é essa estrutura aqui. Então, nós temos o Conselho Nacional de Política Energética, que trabalha diretamente ao Ministério de Minas e Energia e que serve para subsidiar o Ministério de Minas e Energia nas tomadas de decisão nos rumos dos investimentos do sistema elétrico, da matriz energética nacional como um todo, né? Temos aqui, tem o CMSE, que não consta aqui nessa figura, mas que é um comitê de monitoramento do setor elétrico que olha as condições de suprimento, né, para garantir suprimento, para que a gente não seja pego de surpresa com o apagão que aconteceu em 2002, por exemplo. Então, eles fazem esse monitoramento de como que está o suprimento de energia no nosso sistema, tá? E mune de informações o Ministério de Minas e Energia também, tá, pessoal? Temos aqui, no ambiente de regulação e fiscalização, a ANEEL, que é o nosso órgão regulador, o regulador do sistema elétrico, tá? Ele regula no seguinte sentido, estabelece critérios, né? Vamos pegar, por exemplo, módulos do PRODIST, são procedimentos de distribuição. Então, eles estabelecem os critérios do ponto de vista de qualidade, por exemplo. Tem o PRODIST número 8. Agora está em alta a questão de acesso ao sistema, né, que é a questão de você conseguir gerar via micro ou mini geração fotovoltaica. Então, existe um módulo PRODIST para que se faça o acesso ao sistema de potência, né, ao sistema de distribuição, que é o PRODIST 3, e por aí vai, tá? Então, eles definem alguns critérios, regulam o setor, fiscalizam, tentam estabelecer critérios que atendam à sociedade, que atendam ao governo, que atendam ao sistema, né, às unidades geradoras, transmissoras e distribuidoras, que atenda, que chegue num senso comum e que fique bom para todo mundo, tá? Mercado. Temos esses órgãos aqui também, como, por exemplo, a ABRAD, que são algumas entidades, né, a Agência Nacional das Distribuidoras, tem uma ABRAGE das geradoras, tá? Que são órgãos também que fazem meio que esse papel de fiscalização junto à ANEEL também, tá? Câmara de Comercialização de Energia Elétrica faz o papel de, principalmente, fazer a comercialização entre distribuidoras e geradoras, porque antigamente quem gerava, transmitia, distribuía e comercializava. Depois do advento da desverticalização, isso mudou, né? Hoje nós temos uma empresa de geração, uma de transmissão, uma de distribuição. A distribuidora, ela vai comprar energia lá via leilão. Então, quem faz essa contabilização é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Liquidação de diferenças. Por exemplo, né, eu tenho um cliente do Mercado Livre. Ele contrata X e ele demanda 2X. Quem faz a liquidação dessa diferença? Câmara de Comercialização de Energia. E temos o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que faz a operação da rede básica, né, o que a gente chama de ONS. Outra figura interessante e importante é a empresa de pesquisa energética, que surgiu com essa estruturação também,
que faz o planejamento do setor elétrico. Temos as geradoras, transmissoras, distribuidoras e as comercializadoras nesse ambiente aí de mercado, tá, pessoal? A composição do CEP. Então, falando de uma forma bem simplória, a composição do CEP se dá basicamente por unidades geradoras. Aqui nós temos um exemplo de uma hidrelétrica, né, nessa figura, para representar as unidades geradoras, mas poderia ser eólica, poderia ser termoelétrica, nuclear, que é um exemplo de termoelétrica também, mas uma termonuclear. Em seguida, nós temos uma subestação elevadora, eleva-se o nível de tensão para que a gente consiga reduzir corrente, reduzir perdas no momento aqui da transmissão, considerando que para uma mesma potência, perdas corresponde a I ao quadrado vezes R, né? Vamos falar de uma forma mais simples assim. E para reduzir essas perdas ao longo da transmissão, reduzir corrente, também, principalmente reduzir corrente, porque senão eu precisaria de um condutor muito robusto para transmitir a mesma potência numa tensão menor. Você eleva essa tensão, em seguida, lá na frente, você faz o rebaixamento via subestação de distribuição ou uma abaixadora. E distribui em rede aqui, primária de distribuição, comercializa aqui para os consumidores finais. A topologia típica, né, do CEP, nós podemos ver nessa figura aqui, que eu acredito que vai ficar mais claro. Então, nós temos uma unidade geradora, a transmissão. Entre geração e transmissão tem o que a gente chama de tarifa de uso do sistema de transmissão. Entre transmissão e distribuição, tarifa de uso do sistema de transmissão. E lá da distribuição, já levando aos consumidores, seja ele cativo, que somos nós residenciais, que não podemos escolher qual a concessionária que vai nos atender, e os consumidores livres, né? Então, esses consumidores livres e nós, consumidores cativos, nós pagamos essas tarifas aqui também, até desde lá da geração até nosso ponto de entrega. Bom, geração. A transmissão, ela compreende, eu não gosto muito do termo que o pessoal usa na literatura, porque eu vou mostrar mais no próximo slide aqui, que o nível de tensão é acima de 138 aqui, ó. Aqui a gente chama de menor que 230 e acima de 69, a gente chama de SDAT, Sistema de Distribuição de Alta, mas a literatura costuma chamar o que está acima de 230 para transmissão e o que está entre 69 e 230 subtransmissão. Esse termo está meio em desuso, mas ainda aparece na literatura, tá? Então, tem a transmissão, nós podemos ter clientes livres conectados aqui, direto no sistema de distribuição de alta, ou subtransmissão, ou transmissão, e podemos ter consumidores livres conectados lá na distribuição, que são níveis de tensão inferior a 69 kV, tá? As classes de tensão, como eu falei, isso aqui é da ANEEL, tá? Uma definição da ANEEL. Alta tensão corresponde à tensão entre 69, superior a 69 e inferior a 230. Isso para distribuição. Média tensão superior a 1 kV, inferior a 69. E a baixa tensão inferior a 1 kV. Aí alguns vão me questionar, mas a definição da 5410 é um pouco diferente. Então, eu estou frisando que essa é uma definição baseado nos documentos da ANEEL e que nós usamos em sistema elétrico de potência. Lembrando que 5410, ela diz respeito a instalações elétricas, vamos dizer que prediais, né? Então, o conceito muda um pouco mesmo, mas como eu estou tratando de CEP, nós vamos usar essa definição, tá, pessoal? Os níveis de tensão praticados no Brasil, aqui eu coloquei só níveis de tensão corrente alternada, então aqui em Minas nós temos 500 kV, inclusive agora interligando Pirapora a Janaúba e interligando Janaúba ao Nordeste do país, 440, 345, 230, esse 161 aqui a gente tem lá em Governador Valadares, aqui em Montes Claros 138, tá? Já a contenção de distribuição padronizada aqui em Minas, 34,5 kV, 23 kV, 13,8 kV, esse 23 kV aqui em Juiz de Fora, 34,5 kV na região noroeste de Minas, por exemplo, é muito usado, aqui na região
norte também nós temos alguns pontos em 34,5, onde usa-se o recurso do que a gente chama de postos de transformação, elevando, né, a tensão para 34,5, e quando chega lá naquele bloco de carga, reduz novamente para 13. Isso a gente usa muito o 34,5, onde tem longas extensões, e isso acontece muito no norte de Minas e no leste de Minas. E aqui nós já temos as tensões de distribuição, né, 110 a 440. Não citei aqui corrente contínua, mas no sistema nosso nós temos 800 kV e 500 kV em corrente contínua. Bom, da matriz energética, ontem foi abordada pelo professor Leandro, e muito bem, por sinal, muito bem abordada, mas eu trouxe aqui como um panorama geral, que a nossa matriz ela é predominantemente hidrotérmica. Temos aqui um percentual, não sei se está muito legível aí, mas 58% de hidrelétricas e termoelétricas 24%. Eólica está crescendo, né, 10,7%. Solar fotovoltaica ainda menos de 2%, embora a gente tenha um número bem expressivo aqui em Minas de conexões de solar fotovoltaica, mas ainda é um número pequeno face à sua capacidade de geração, né, a nossa capacidade de geração. Então, aqui só para ter um panorama, que está em azul aqui, eólica, né, então nós podemos ver que na região costeira aqui, onde encontra-se o maior potencial nosso, por isso está sendo explorado. E as termoelétricas muito usadas em sistemas isolados, como é o caso do Amazonas, né, por exemplo. Algumas mais expressivas hidrelétricas, nesses pontinhos azuis aqui, a gente consegue perceber algumas delas, tá, pessoal? A matriz mineira é o percentual de hidrelétrica, se a gente considerar só Minas, 76%, e termoelétricas 15%. A eólica, nós podemos dizer que nós não temos nada, existia, acho que o pessoal até perguntou isso ontem, na palestra ontem, qual o potencial nosso. Existe um potencial na região de Gouveia. Esse potencial, ele foi explorado experimentalmente, quando foi instalado uma eólica lá, chamada Morro do Camelinho, mas era só 1 mega, e era experimental, como eu falei, foi a primeira, inclusive, do Brasil. Ela foi desmontada porque hoje ela dá mais manutenção do que capacidade firme para o sistema. Então, hoje, nós não temos em Minas Gerais a eólica sendo explorada, tá? Só essa Morro do Camelim, que foi explorada há um tempo atrás, mas experimentalmente. Aqui próximo de nós, ó, temos aqui Irapé, Rio Jequitinhonha, a hidrelétrica, né? E aqui Três Marias, as mais próximas aqui da nossa região norte, e atendendo aqui norte e leste. Fica na divisa, Irapé fica na divisa de Berilo e Gromogol, tá? Bom, considerando as principais gerações, nós temos Três Marias, com 6 máquinas em operação, e ela começou a operar em 1962. Olha para você ver o que é a tecnologia, pessoal. Hoje nós temos 3 máquinas que geram o mesmo potencial praticamente, né? Tem o mesmo potencial de geração de Três Marias, com 3 máquinas menos. Entrou em operação em 2006, tá? Como eu falei, fica em Três Marias, Irapé na divisa Gromogol e dos municípios de Gromogol e Berilo. Bom, entrando para a transmissão, então aqui a gente falou da parte de geração. Eu não abordei muito a questão de geração, como se dá, que aí a gente precisaria, inclusive, de um tempo maior para falar só sobre geração, né? Transmissão também eu vou tentar simplificar, porque é um tema bem extenso. Nós temos como componentes básicos o que a gente chama de linha de transmissão aérea, os condutores, sendo representado aqui por esse número 1, temos aqui isoladores, as cadeias de isoladores de número 2, estrutura de suporte, que é essa estrutura metálica aqui que está sendo representada nessa figura, e um condutor aqui de para-raio. E o sistema de aterramento, ele passa aqui ao longo de toda a linha aqui também, tá? Pelo solo. Os tipos de linha. Nós podemos ter as linhas aéreas e as linhas subterrâneas. As subterrâneas, aí eu estou falando de LT nesse momento, pessoal.
linha de transmissão. As aéreas, que é muito comum e que a gente, né, conhece e vê mais no nosso dia a dia, e as subterrâneas. As subterrâneas, elas são mais para grandes centros, né? Usam normalmente dessas galerias, né, para você colocar toda a fiação e fazer essa transmissão. Então, acaba que esse custo aqui, ele eleva-se muito, a própria questão do condutor, o fato de ser isolado, aqui nós temos rede nua, aqui alumínio, aqui normalmente cobre, então tudo isso influencia aqui na questão de custo para subterrâneo, o custo é bem maior, enquanto, né, e se comparado com a aérea. Então, a aérea, ela costuma ser mais comum. As estruturas de linhas, né, nós podemos ter 3 tipos de estrutura: estrutura de concreto, estrutura de metal e a estrutura de madeira. A de madeira, ela tem sido abolida em função de muita queimada. Às vezes acontece, embora a gente saiba que exista uma faixa que a gente chama de faixa de servidão e faixa de segurança, ainda acontece muita questão de queimada, então a de madeira a gente tem abolido, né, a estrutura de madeira por causa das interrupções em função de queimada. Então, só para vocês terem uma ideia, a faixa de servidão de uma linha de transmissão 230 kV é 50 metros, 25 para cá e 25 metros para esse lado, tá? É o que a gente chama de faixa de servidão. Com relação à disposição dos condutores, essas são estruturas metálicas, como eu disse, pode ser concreto, madeira e metálica. A de concreto mais robusta e muito usada para grandes centros. Nós tivemos o que a gente chama de um circuito simples. Então, tenho aqui as 3 fases, a cadeia de isoladores, né, aqui sendo demonstradas, as 3 fases e uma disposição dos condutores no formato triangular. Aqui no formato vertical e aqui no formato horizontal. Só que qual que é a diferença dessa estrutura do centro? Que aqui nós temos circuito duplo. Então, se eu tiver uma perspectiva de evolução do sistema, é interessante que eu já coloque uma torre que comporte um circuito duplo. Eu estendo essa primeira linha e futuramente, se precisar expandir, eu estendo essa segunda linha, caso necessário. Tá? As estruturas metálicas, elas são de aço galvanizado e banhadas a zinco, tá, pessoal? Com relação aos condutores, nós temos condutores de cobre e de alumínio. O condutor de cobre, ele é mais... ele admite solda, é um condutor melhor, mas em contrapartida, o seu peso é maior. Nós temos a questão de vandalismo, que acontece normalmente quando há condutores de cobre, o pessoal costuma furtar, né, roubar esses cabos, então tem a questão de vandalismo, que prejudica bastante, e a questão de custo, é um condutor mais caro. O alumínio tem um peso relativamente menor, a resistência dele também é um pouco menor se comparado com o cobre, tem uma dificuldade para fazer solda, né, as conexões com solda, mas ele é um bom condutor, a questão de custo menor, mas para compensar essa questão da resistência mecânica, costuma-se usar o que a gente chama de alma de aço, tá? Aqui no centro do condutor, o que não vai prejudicar em nada a questão de condução, tá, pessoal? Em função do efeito pelicular da corrente, vocês já devem ter visto isso. E aí isso aqui vai dar resistência mecânica, aumentar a resistência mecânica dos condutores. É o que a gente chama de cabo CAA, ou cabo com alma de aço, ou cabo CA, que é só o cabo de alumínio, tá? Com relação à comparação entre um condutor e outro, eu peguei aqui algumas bitolas de uma NB lá da CEMIG, embora seja distribuição e a gente esteja aqui ainda falando de transmissão, mas só para a gente ver essas características que eu disse até aqui. Então, vamos pegar esse cabo 107 milímetros aqui, ó, que é o chamado 14/0 AWG, ó, o peso dele, se for de alumínio, 293 kg por quilômetro. Essa aqui é a carga de ruptura dele, ou seja, a resistência mecânica desse condutor, a corrente nominal 314 amperes, tá? Se for um de cobre, o de cobre eu tenho uma nominal de 394 amperes, a ampacidade do condutor é essa, capacidade de ruptura 3.280 Dan, então eu tenho uma capacidade de ruptura
né, muito maior se comparado ao alumínio, que é a questão que eu falei, ele tem uma resistência mecânica menor, mas, em contrapartida, olha o peso desse condutor, 972 quilos por quilômetro, enquanto do alumínio, 293. O que nós podemos concluir com isso? As redes de transmissão, ou LTs, as linhas de transmissão, elas usam alumínio por uma questão de custo. É um bom condutor, tem uma resistência mecânica menor, mas eu posso usar o artifício aqui da alma de aço, vai conduzir bem, é mais barato, o peso é menor. Se o peso é menor, eu vou precisar de uma estrutura menos robusta para comportar esse condutor, né, para suportar esse condutor. Então, em contrapartida, eu ganho também estrutura. Então, está aqui a justificativa por usarmos tanto alumínio no nosso sistema. Temos aqui as cadeias de isoladores. Essas cadeias, elas têm a função de isolar o condutor da estrutura para que não dê passagem para a terra, né? E aqui, conhecemos muito, né, as de porcelana e vitrificadas. Essas aqui são as convencionais, que a gente chama normalmente, e as poliméricas. As poliméricas, elas são mais leves, os isoladores poliméricos, eles são mais leves, o custo é um pouco maior, mas ele reduz o peso em 13 vezes se comparado para um mesmo nível de tensão de linha, né? Se eu for usar um 230 kV, por exemplo, eu preciso de 13 a 16 isoladores desses de disco. Se eu for usar uma polimérica, eu reduzo 13 vezes o peso se comparado para a convencional, tá? Bom, parâmetros de linha. O que nós temos aqui de parâmetros de linha? É interessante a gente observar alguns parâmetros, basicamente, para um dimensionamento de linha. Resistência, né, que está relacionada aí à dissipação de potência ativa em função da passagem de corrente. A condutância, essa condutância, dependendo do modelo de linha, ela é praticamente desprezível, porque isso aqui está representado muito numa fuga de corrente pelos isoladores. Então, como eu tenho como pressuposto que o isolador ele não deve dar passagem para o sistema, então eu posso considerar que a condutância ela é praticamente desprezível. Claro que isso depende muito da condição de umidade do ar, da poluição. Se o isolador estiver sujo, ele pode dar passagem. Se eu tiver um isolador trincado, que é o caso do vitrificado, eu posso ter passagem para a terra, tá? Então, a condutância está muito presente nesse tipo de efeito. Tem indutância, que deve-se aos campos magnéticos, criados pela passagem de corrente, e um efeito capacitivo que está relacionado aos campos elétricos, né? São basicamente esses efeitos. Considerando isso, a gente tem uma figura aqui, ó. Eu tenho um condutor, por esse condutor circula corrente elétrica, cadeia de isoladores, não deve existir essa fuga aqui, ó, essa corrente fuga do condutor para a torre. Isso significa que, se isso acontecer, eu tenho aquele efeito lá que eu falei de ele vai aparecer, né, a condutância, ou vai estar dando passagem, se trincar essas cadeias de isoladores, que acontece muito com vandalismo, né, o pessoal que usava estilingue ultimamente ficava brincando de quebrar esses discos aqui, às vezes tirava até cidades inteiras, né, em função de uma saída de uma linha de transmissão. E então o ideal é que isso não aconteça, tá? Que não tenha essa fuga. Essa é a função do isolador. Campo elétrico é aquele efeito capacitivo que eu falei, e o campo magnético, que está relacionado ao efeito indutivo em função da circulação de corrente por um condutor. Detalhe, esse efeito capacitivo, quando a linha de Irapé ficou pronta, ela ficou pronta antes da conexão da usina, ou seja, a linha ficou pronta antes da usina. Primeiro, por uma questão de vandalismo, para que não roubassem componentes da linha, por exemplo, ela foi energizada. Como na região norte, naquela época, tinha um problema sério de tensão no horário de ponta, esse efeito aqui ele foi interessante naquele momento, porque aquela linha a vazio, ela funcionava em função desse campo elétrico criado aqui, ela vazio, ela funcionava como um grande capacitor para o sistema e elevava o nível de tensão no momento e no horário de ponta. Era bem interessante esse efeito. Mas, via de regra, esse efeito ele tem que ser controlado em condições normais, tá, pessoal? Aí nós temos alguns modelos de linha, pessoal. A linha curta,
é a linha de extensão de até 80 quilômetros. Temos a linha média, que está entre 80 quilômetros e 240. Superior a 240, as linhas longas. Na linha curta, linha de distribuição, por exemplo, nós só temos o efeito resistivo e uma reatância indutiva, que é um elemento associado em série, que a gente chama de impedância série. No caso do modelo de linha média, isso aqui é praticamente desprezível. A composição de resistência e reatância a gente chama de impedância. A composição, essa apresentação paralela aqui da condutância e da capacitância é o que a gente chama de admitância shunt ou paralelo, tá? Esse modelo é um modelo clássico de linha que a gente chama de modelo pi. Normalmente a admitância é representada pela letra Y, então a gente tem normalmente Y equivalente sobre 2 do lado de cá e Y equivalente sobre 2 do lado de cá. Lembrando que a condutância ela é praticamente desprezível. E o efeito de resistência e reatância indutiva. Se for linha longa, por exemplo, aí a gente já tem outras questões. Constante propagação, admitância equivalente, a admitância shunt, impedância equivalente e outros parâmetros mais a considerar. Para a modelagem, que é feita normalmente, os cálculos que a gente usa aí para quem gosta de cálculo, aquelas equações diferenciais lá que vocês viram nos cálculos, né? Então elas entram muito aqui nessa modelagem de linha. Bom, nesse caso, pessoal, como eu falei aqui do efeito indutivo, esse efeito indutivo, quando nós temos aqui as 3 fases ao longo de uma determinada linha, se a fase do centro ela for, se todas as fases forem centro, elas forem conduzidas da fonte até a carga, uma só posição, nós vamos ter um desbalanceamento de fases em função desse efeito indutivo, um desequilíbrio, inclusive. Aí, em função disso, usamos essa estrutura aqui, que é chamada estrutura de transposição, para fazer o quê? Para você fazer uma inversão de fases, do posicionamento, na verdade, né? Do posicionamento das fases, para que ao longo de todos os trechos, até chegar lá na carga, você consiga fazer o posicionamento da fase C nos 3 pontos distintos, né? É para manter o que a gente chama de impedâncias mútuas, né, do sistema. Então, eu tenho que fasear num primeiro momento nessa posição, aqui no centro, e depois no outro extremo. A C, a mesma coisa, num dos extremos, depois foi lá para o outro extremo, depois para o centro. Então, ao longo de toda a transmissão, de trechos em trechos, acima de 100 km, normalmente a gente faz essa transposição da linha para minimizar esse efeito e desbalanceamento do sistema. Tá? Podemos ter desequilíbrio de tensão em função disso em linha de transmissão. Esse aqui é uma figura do Sistema Interligado Nacional, o nosso SIM, que é operado lá pelo ONS, Operador do Sistema Elétrico. Hoje, como sistemas isolados, nós temos basicamente aqui, e nós temos Roraima, que não faz parte ainda do sistema interligado, que ainda é suprido pela Venezuela em função desse trecho aqui, ó, que deveria ter sido construído, ele tem um embargo em função de uma terra indígena aqui, né? Então tem uma questão ambiental envolvida. Mas, de uma forma geral, nosso sistema ele é bem malhado, ele é muito interligado. Esse pontilhado aqui, hoje, ele já está conectado. Esse mapa eu peguei de um horizonte aqui de 2017, lá aqui na ANEEL, né, na ANEEL e nesse canal Análise de Energia também, mas esse mapa é oriundo da ANEEL. Essa linha pontilhada aqui é 800 kV em corrente contínua que eu falei, que sai lá do Tocantins até São Paulo. Temos aqui outra em corrente contínua que sai lá de Itaipu, chegando também até São Paulo. Corrente contínua, se comparada com corrente elétrica, em se tratando de transmissão, tem vantagens? Tem, questão da transmissão em si, né? Quantidade de condutores, mas em compensação eu perco nas subestações. Eu preciso de uma subestação retificadora e preciso de uma inversora lá na ponta do sistema novamente. Então, em termos de subestação, eu perco um pouco em se tratando de corrente contínua, tá? Fazendo um paralelo, só para a gente ver a complexidade do nosso sistema, vocês terem uma ideia, Minas Gerais, só Minas Gerais, equivale a uma extensão territorial da França, né, para a gente ter um paralelo, só Minas Gerais. Então, se a gente pega o Brasil todo,
o Brasil todo ele pode ser comparado aqui com a Europa, com o sistema da Europa praticamente todo, né? E isso só para a gente ter uma dimensão da complexidade que é para operar esse nosso sistema. É muito mais complexo no nosso país operar um sistema desse do que comparar, né, do que operar um sistema europeu. Se a gente pegar países isolados, é muito mais fácil para eles operarem que para nós aqui, dadas as grandes extensões territoriais. Bom, essas são as extensões previstas para a rede básica. 2020 aqui, 9.200 quilômetros do 800 kV de Tocantins até São Paulo, vai permanecer em 2025. Isso eu tirei lá do PAR, que é Plano de Ampliações e Reforços, previsto pela ONS em conjunto com a EPE. Basicamente, a gente vai ter expansão onde? Né? 500 kV, 440, 345 e 230. Nós estamos vendo aqui, a expansão ela vai acontecer nesses níveis de tensão. Corrente contínua vai acontecer? Não. Né? Os 750 kV também não. Então, basicamente, de 500 kV para baixo é que nós vamos ter expansão do sistema. Bom, pessoal, depois que transmitiu, aí nós precisamos das subestações agora para fazer a redução. Então, eu trouxe aqui algumas coisas sobre a subestação. Essa aqui é uma foto de uma das subestações aqui de Minas. A subestação conjunto de máquinas e aparelhos de circuitos, cuja função é modificar o nível de tensão e corrente, permitindo a distribuição. A classificação ela pode se dar quanto à função, por exemplo, é abaixadora, é uma subestação elevadora, é uma subestação só de chaveamento. Chaveamento é aquela subestação que não tem abaixamento. O que é abaixamento? Não tem transformação, vamos dizer assim, não tem um transformador. Só tem, por exemplo, uma interligação, um chaveamento para fazer a conexão com o consumidor. Ou é só nesse caso, né? Chaveamento, eu posso ter a retificadora e posso ter lá na frente o inversor, então essa é a questão da função. Quanto ao nível de tensão, eu posso ter de alta e extra alta, por exemplo. Quanto ao tipo de instalação, eu posso ter subestações de céu aberto, que é essa que a gente viu nessa foto aqui, ó. Essa aqui é uma subestação em céu aberto. Eu posso ter uma subestação abrigada, que é aquela subestação que tem uma construção de alvenaria, né? As que usam SF6 como nível de isolação, por exemplo, entra nesse nível. Região metropolitana usa muito subestação abrigada. Por quê? Porque normalmente os terrenos são caros e é preciso de um tamanho de terreno menor, 10 vezes até menor, comparando uma subestação abrigada de uma subestação a céu aberto. Tá? Então, isso que diz respeito ao tipo de instalação. Quanto à forma de operação, tem operador nessa subestação? É semi-automatizado? É automatizada? Hoje usa-se muito automatizada, né? Tudo telecontrolado. Então, a figura do operador de subestação, ela reduziu bastante com a automação. Principais componentes, falando de uma forma rápida aqui, nós temos a chegada de linha, azul, preto e vermelho aqui representando uma chegada de linha. Então, eu tenho aqui os elementos para-raio nessa chegada, uma seccionadora, aqui esse elemento aqui, a seccionadora. Tenho aqui os transformadores, né, TP e TC, para fazer medição de tensão e de corrente. Temos aqui o disjuntor e, mais uma vez, outra seccionadora. Esse disjuntor, aí ele pode ser isolado a óleo, a câmara de extinção pode ser a vácuo, pode ser a ar comprimido, tem várias possibilidades. Para falar de subestação, a gente precisaria de uma aula para falar especificamente de subestação. Depois aqui da seccionadora, o que nós temos? Normalmente, lá na frente, a transformação. Então, esse aqui é um transformador já de distribuição, reduzindo lá, vamos chamar de 138 para 3,8 kV. Isso aqui é a parte de refrigeração dele, o tanque, tá? Normalmente os trafos são trafos regulados, então tem um comando aqui para fazer essa regulação, para reduzir ou baixar a tensão. Temos o tanque de expansão, em função das variações do volume de óleo aqui no tanque, é o que a gente chama de tanque de expansão, né?
Aí tem ITE, ITO, medição de temperatura do enrolamento, medição de temperatura do óleo e outras questões mais. Mas esse aqui é um transformador e as buchas dele, tá? E normalmente esse sistema ele é todo malhado, né? Tem uma malha de terra aqui também para fazer a proteção desse sistema. Temos aqui um outro componente que é um banco de capacitores para fazer a compensação de reativo, normalmente no momento de necessidade de compensação de reativo na ponta. Normalmente a gente entra com banco de capacitores. Fora da ponta, às vezes tem que entrar com reator, porque aí o sistema está vazio, eu preciso de um elemento indutivo, e esse reator é um elemento indutivo que vai fazer o quê? Reduzir a tensão, porque ele vai entrar com uma grande carga para o sistema, e o reator, fisicamente falando, ele parece muito com um transformador, tá? A proteção do sistema, a filosofia de proteção, ela pressupõe que você faça a seletividade. O que é isso? Que o dispositivo de proteção ele atue isolando a menor porção do sistema possível. Então, resumindo, o que é isso? Eu tenho aqui as linhas, né, uma linha de entrada, uma linha de saída, tem aqui um disjuntor, um transformador, um disjuntor, aqui também disjuntores, aqui um capacitor, disjuntor de proteção, e aqui o que a gente chama de barramento de distribuição, e desse barramento estão saindo os alimentadores, alimentador 1, 2, 3 e 4. Esse R aqui de religador, que é um dispositivo de proteção também, a gente vai ver mais à frente. Então, tem esse religador. Se eu tiver uma falta aqui nesse ponto, pressupõe-se que, se tiver tudo coordenado perfeitamente, que o R1 deva atuar e que esse sistema permaneça intacto. Então, imagine que eu tenho aqui 3 mil consumidores, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 18 mil consumidores. Se, quando eu tiver uma falta aqui, atuar o D2 lá, significa que existe uma descoordenação entre as proteções. Significa que eu vou tirar 18 mil consumidores. Então, veja a importância da coordenação de proteção para o sistema, para que a gente isole a menor porção possível e para que a gente tire o menor número possível de consumidores, considerando que a ANEEL ela tem pegado muito pesado em relação a isso, no que diz respeito à DEC e FEC, e seguindo os critérios lá do PRODIST número 8, que é o procedimento de distribuição. Eu não falei na transmissão, pessoal, mas existem os documentos que a ANEEL estabelece também, que são os procedimentos de rede, tá? Em se tratando de qualidade, é o procedimento de rede número 2 lá na transmissão. São 26 procedimentos de distribuição, de transmissão, procedimentos de rede, né? São 26, subdivididos em submódulos. E no caso da distribuição são 8. São 8 não, são 11, me desculpe. Redistribuição. Então, depois, saindo da subestação, lá nós temos a distribuição que pode ser aérea ou subterrânea, podendo ser convencional ou podendo ser protegida ou isolada. Então, a gente usa também o cabo CA e CAA, o cabo de alumínio aqui, ó, na rede primária e na rede secundária. Em núcleo urbano, isso aqui está em desuso. Hoje a gente usa a rede protegida, a RDP 150 ou 50. A questão de árvore, a gente não tem tanta interrupção quando usa esse condutor. Questão de segurança, né? Esses condutores nus, eles se vierem ao solo e a proteção não estiver devidamente coordenada, nós podemos ter problema com isso. Então, em núcleo urbano, redistribuição primária tem sido substituída desde o advento daquele acidente lá em Bandeira do Sul, tudo de convencional para RDP, né? Protegido ou isolado. Como dispositivo de proteção, nós temos as chaves fusíveis, temos os seccionadores e temos os religadores. Hoje, a rede está sendo... Eu diria que a gente tem substituído muito e colocado muito religador, por quê? Porque digamos que uma árvore toque momentaneamente um condutor, já que existe ainda muita rede nua. Se o religador perceber essa falta, ele tem curvas de atuação, são 3 curvas, então ele tenta uma segunda vez rearmar, tenta uma terceira vez rearmar, se o curto persistir, ele tira. Em contrapartida, a chave fusível SEC não, né? Aconteceu o curto, ela vai desarmar, eu preciso ir lá e substituir o elo fusível, né? Preciso ter uma equipe para deslocar, então nós temos muita interrupção em função disso.
Esse elemento é indispensável? Eu posso colocar religador? Posso, mas a que custo? Então, na verdade, se fizer uma coordenação bacana, em alguns pontos você ainda pode usar e deve usar a chave fusível considerando o custo. Um elemento desse aqui, hoje, 25 mil. Uma chave fusível, R$ 2.000. Então, compensa ainda utilizar esse tipo de dispositivo. Tem aí o elemento da regulação de tensão, os reguladores de tensão. Então, considerando que eu preciso entregar a tensão adequada, para que eu não faça uma rede 336, sei lá, 300 quilômetros, vou falar de 300, porque nossos alimentadores aqui no norte e leste eles são bem extensos. Vamos lá, 120 quilômetros todo de 336, 336 é 170 milímetros, né? Eu posso usar aqui à frente 1/0, 53 milímetros, por exemplo. Mas aí, para compensar essa queda ao longo, considerando que é uma grande extensão, eu uso os reguladores de tensão. Tem aqui uma subestação A, tenho aqui um NA, mas eu posso em algum momento transferir essa rede para essa subestação B e as cargas aqui, né, que é um sistema interligado de distribuição. Mas aí eu uso o regulador, ele parece um transformador, mas não é bem assim. A gente já viu alguns aqui, inclusive no núcleo urbano. Tem ali naquela ponte próxima a Santo Agostinho, que está próxima de vocês no Instituto, tem lá um elemento regulador de tensão, só que dispostos em postes, né? Um em cada poste. E aí o regulador de tensão ele vai elevar em algum momento ou reduzir na carga leve. Ele vai fazer esse controle e vai fazer a compensação. Ele tem um relé de controle, ele tem os TPs e TCs para fazer a medição de quanto está a corrente, qual que é a corrente aqui na saída do regulador, qual que é o R e o X aqui da linha, para ele compensar a queda de tensão em função da resistência e reatância, e qual o nível de tensão que ele tem que soltar aqui na saída. Na carga pesada, elevar. Ele eleva em até 10%. E na carga leve, reduzir. Tem a compensação de reativos, capacitores, também é feito na redistribuição, essa compensação. Aqui, o sistema de distribuição de Montes Claros, só para exemplificar, na verdade, isso aqui é uma figura de um sistema georreferenciado. Nós temos a subestação Montes Claros 2 aí próximo do Instituto, a Montes Claros 1 lá próximo ao Unimontes e a Montes Claros 4 lá próximo ao Sapucaia, ao Parque Sapucaia. Mas cadê a 3? A 3 ela vai ser colocada do lado de cá, porque ela foi projetada, mas como o sistema cresceu para cá, essa aqui saiu antes. Aqui saída para Juramento, tá, pessoal? Então, a terceira ela vai entrar aqui nessa região, quando necessária. Bom, as transformações aqui que nós temos em Montes Claros, eu peguei só para exemplificar. Na Montes Claros 1, potência instalada de 50 MVA, 2 trafos de 25. Montes Claros 2, 80, 2 de 40. Número de alimentadores aqui, 8, 9. E na Montes Claros 4, que é uma subestação a mais nova que nós temos, é uma subestação móvel, ela está sobre uma estrutura de carreta, lá, inclusive, são 5 alimentadores e 25 MVA. Depois temos a redistribuição secundária, então temos os transformadores fazendo a redução de níveis de tensão primário, que é o quê? 13.8, 23 kV ou 34,5, como eu falei lá no início, e distribuindo aqui em 220 ou 127, considerando que o transformador CEMIG, o fechamento primário e o fechamento secundário, aqui nós temos uma estrela aterrada. Então, eu tenho entre A e neutro 127, entre A e B 220. Temos já aqui na rede secundária o elemento aqui que é um ramal de ligação, esse ramal entre a rede de distribuição secundária e a entrada, o pingador aqui do padrão de entrada, ela não pode estender, né, além de 30 metros, caso contrário, nós temos que estender um poste mais um vão de BT para poder fazer a conexão do consumidor. E aqui os circuitos internos já de uma residência, só para demonstrar. Os tipos de fornecimento, eles podem ser do tipo A, B e C. Aí eu estou falando dos padrões de entrada, né? Tipo A é um monofásico, para uma carga de até 10 kW residencial. É claro que
a gente faz um cálculo de demanda, né? Vocês já viram lá instalações elétricas prediais, como é feito isso, eu acredito. O tipo de fornecimento B, fornecimento duas fases e um neutro, ou fornecimento a 3 fios, carga maior que 10,1, inferior a 15, até 15. E superior a 15, menor que 75, a trifásica, ou a 4 fios, 3 fases e um neutro. Tipo C é o tipo de fornecimento. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar dentro desse prazo aí de 50 minutos que foram, né, estabelecidos. E se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Kelly, muito obrigada pela sua apresentação. Deixa eu ver se o formulário aqui já está aqui nos comentários. O formulário vai sair agorinha, tá, gente? Para vocês responderem e ganhar o certificado. Tem algumas perguntas. Sim. Preparada? Preparada. Então, a primeira pergunta é do Vitor Guzmão. Ele perguntou: por que os condutores possuem essa geometria trançada? Existe alguma razão específica? O fato de ser trançado? Isso. Foi na parte que você estava explicando sobre o cabo de a questão de alma, né? Tá. Eles são encordoados, mas por uma questão de compactação em si, né? Eu diria que comportar os condutores, mas não, nesse momento eu não sei dizer uma questão específica, não. O fato de ter a cordoalha ao centro é a questão de resistência mecânica. E você trança para fazer a acomodação dessas, eu diria que dos vários condutores, né? Para que você consiga a seção transversal também, acomodação de condutores. Mas é basicamente isso. Lembrando que existe o efeito pelicular da corrente, que essa corrente ela tende a circular por essa superfície, né? Por exemplo, quando a gente tem uma barra de subestação que é oca, não sei se vocês já perceberam isso. No pátio de subestação, ali é tudo oco. Eu tenho, eu diria que a seção transversal, mas o interior, eu não preciso disso, porque a corrente ela vai circular ali só pela superfície. Ok, obrigada. E a próxima é José Igor Barbosa perguntou: a energia advinda das fontes renováveis tem a mesma qualidade da hidrelétrica? Tem. Na verdade, existe o mesmo monitoramento de qualidade que é dado para a hidrelétrica. Eu não sei se não ficou claro para mim a pergunta se, por exemplo, nós temos muito problema no sistema em função da entrada de GD, por exemplo, de geração distribuída oriunda de sistema solar fotovoltaico. Nos sistemas temos alguns problemas de sobretensão, por exemplo, mas é claro que isso é algo novo, e que a gente tem trabalhado, inclusive eu tenho estudado isso para o TCC do mestrado, a questão de sobretensão no sistema em função de entrada de solar fotovoltaico. Mas os critérios de qualidade são os mesmos? São os mesmos. Comparando a hidrelétrica com outras fontes, você consegue um volume maior, tem vantagens e desvantagens, você consegue um volume maior de geração, mas eu consigo entregar a mesma qualidade? Consegue. As outras fontes também. Claro que tem, para todas elas, tem as vantagens e desvantagens, tá? Ok, muito obrigada. Então é isso, Kelly. Muito obrigada pela sua participação. Nós somos muito gratos pelo seu apoio, por passar esse conteúdo de uma forma didática e simples, né, para que a gente possa entender. E a gente só tem a agradecer a você. Nossa, eu que agradeço. Peço desculpas, foi muito rápido, né? Eu tive que condensar muito as informações e trazer
basicamente os componentes para ir explicando o sistema, né, de uma forma geral, mas eu espero que tenha sido válido, né, proveitoso aí para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me mandar, pode anotar meu e-mail, é kelly, com um ly, underline, assis@yahoo.com.br. Eu estou à disposição também, tá? Obrigada. Com certeza foi muito, muito válida a sua apresentação. E é isso, muito obrigada, até mais.